Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Imagina começar como um garoto pobre nas serras de Sinaloa, virar um dos aliados mais próximos de Chapo Guzmán, construir um império bilionário no coração do México e depois perder tudo em um fato que mudou o jogo para sempre? Hoje, mergulhamos na história 100% real de Héctor Luís Palma Salazar, o homem que resistiu a traições, disputas contra rivais e mais de 20 anos atrás das grades. De humilde agricultor à lenda obscura de Sinaloa, prepare-se para uma jornada de ambição, vingança e resiliência que vai te deixar de queixo caído. Mas antes, se você curte histórias reais, deixa o like agora, se inscreve no canal para não perder os próximos documentários e clique no botão de hyper, porque o submundo mexicano tem mais segredos do que você imagina. Bora pro vídeo! Héctor Luís Palma Salazar veio ao mundo no dia 25 de dezembro de 1960, na pacata comunidade de La Noria de Abajo, um vilarejo tranquilo perto de Guamúchil, no coração do estado de Sinaloa, no México. Ele se criou em um cenário campestre dominado pela escassez e pela falta de chances de ganhar a vida naqueles tempos difíceis, entre as serras imponentes de Sinaloa. Aquelas terras já eram famosas pelo plantio de certas ervas proibidas, práticas que muitos lugarejos aceitavam por pura necessidade, já que não havia outro jeito de escapar da penúria. Para inúmeras famílias dali, mergulhar nesse tipo de atividade paralela não era visto como algo distante ou perigoso demais, mas sim como um atalho prático para fugir da miséria cotidiana. Palma saiu de uma casa simples e modesta. Contam que, ainda garoto, ele já exibia uma personalidade determinada e uma habilidade impressionante para se virar nas situações. Auxiliava os pais nas tarefas da roça e, bem cedo, aprendeu na pele o peso do esforço braçal diário. Ainda assim, os ganhos vindos da lavoura honesta eram magros e imprevisíveis nos rincões do famoso Triângulo Dourado, essa área que se estende por Sinaloa, Chihuahua e Durango. Não era raro os rapazes da região observarem os vizinhos prosperando graças a esse comércio secreto. Picapes reluzentes, residências mais espaçosas e pequenos confortos que gritavam o sucesso veloz, bem superior a qualquer colheita convencional. O apelido dele, El Güero, surgiu da pele clara e dos fios loiros, traços raros por aquelas bandas e que o destacavam desde a infância. Para uns, tratava-se de um moço cordial, de sorriso fácil e bom de papo. Para outros, um sujeito cheio de garra, com os olhos cravados em um futuro promissor, custe o que custasse para chegar lá. Palma largou os estudos na juventude para dar uma força em casa e logo em seguida passou a se aproximar de figuras ligadas ao fluxo discreto de mercadorias ilícitas em escala modesta. No começo, ele se ocupava com serviços básicos, recados, transportes rápidos, olhares atentos e ajudas pontuais para os que já mandavam no esquema local. No entanto, duas qualidades o destacavam dos demais: fidelidade inabalável e uma calma impressionante sob pressão. Ele ganhava fama por seguir instruções à risca, sem hesitações, e por garantir que nada ficasse pendente. Essas habilidades chamaram a atenção de líderes mais influentes desse universo paralelo no final dos anos 1970. Aos pouco mais de 20 anos, Palma já não era apenas um observador de rua ou um auxiliar eventual. Ele se tornara um executor confiável e um coordenador prático, capaz não só de atuar em momentos críticos, mas também de gerenciar o fluxo de mercadorias,
proteger caminhos estratégicos e neutralizar obstáculos das forças locais por meio de negociações veladas. Essa expertise em organização acabou abrindo portas para contatos com Miguel Ángel Félix Gallardo, o lendário patriarca, e em seguida com Joaquim El Chapo Guzmán. Seu rápido progresso nesse ambiente sombrio aconteceu bem na época da divisão do Grupo de Guadalajara e do fortalecimento do de Sinaloa como potência principal. Palma integrava aquela leva de figuras que evoluíram de meros agentes de campo para verdadeiros administradores desse comércio proibido, dominando não apenas os conflitos, mas também os canais de distribuição de coca e erva para os Estados Unidos. Mesmo em meio a um dia a dia repleto de riscos, ele se esforçava para preservar laços com os entes queridos e simular uma rotina comum. Aqueles que o viram de perto nessa fase o pintam como um sujeito magnético, embora implacável na busca por influência e recursos. Essa determinação o impulsionou a subir degraus velozmente, mas também o expôs a parcerias instáveis, rivalidades acirradas e traições que viriam mais adiante. Em síntese, sua juventude foi moldada por 3 pilares fundamentais: a escassez, a vontade de vencer e as brechas nesse sistema oculto. Tudo o que se seguiria, a parceria com Chapo, o embate contra o Arellano Félix e o golpe devastador em sua família, teve raízes nessa fase agitada, na qual ele descobriu que nesse ramo só resistem os mais serenos e estratégicos. A entrada de Güero Palma nesse mundo sombrio não aconteceu de uma hora para outra, mas foi um caminho que ganhou velocidade no fim dos anos 1970, justamente quando o México virou uma rota essencial para o envio de coca, vinda da América do Sul, rumo aos Estados Unidos. Naquela época, a erva e a papoula já eram cultivadas em Sinaloa havia gerações, mas o boom da coca revolucionou tudo. Os lucros dispararam e os embates pelo domínio de territórios se tornaram inevitáveis para quem queria se manter no jogo. Palma, que já carregava a reputação de ser um rapaz corajoso, reservado e cheio de iniciativa, evoluiu depressa de funções simples, como monitorar envios ou levar comunicados, para missões logísticas cheias de perigos. Sua destreza em lidar com imprevistos no calor do momento e a devoção total aos superiores acabaram atraindo o olhar de Miguel Ángel Félix Gallardo. Conhecido como o Padrinho, ou o chefe dos chefes, Félix Gallardo comandava, pelo Grupo de Guadalajara, boa fatia desse comércio ilícito no país, reunindo diversas facções em uma operação bem estruturada. Foi nessa teia de conexões ocultas que Palma cruzou com Joaquim El Chapo Guzmán. Os dois eram moços cheios de sonhos grandiosos, saídos de lares modestos, e viam as coisas de forma bem pé no chão. Esse ramo ia além de confrontos armados. Tratava-se de mapear caminhos confiáveis, gerenciar fortunas volumosas e forjar parcerias duradouras. Palma logo se firmou como um elemento-chave nessa engrenagem, o tipo de pessoa capaz de orquestrar o deslocamento de remessas completas de coca e erva das terras de Sinaloa e Durango até a divisa setentrional, driblando barreiras das tropas e garantindo os acertos financeiros com agentes locais desonestos. O estilo de operação de Palma era meticuloso e estratégico, sem espaço para erros ou pontas soltas. Se alguém tropeçava em uma missão, ele o afastava do grupo de forma definitiva ou aplicava punições rigorosas. Essa imagem de líder firme e implacável abriu caminhos para negociações em escala maior. Félix Gallardo enxergava nele um rapaz com potencial para assumir tarefas bem além do papel de um mero agente de campo. No início dos anos 1980, Palma já comandava seus próprios times de segurança, formados por aliados dedicados que o seguiam cegamente, sem questionar ordens. Quando a Colômbia passou a despachar remessas volumosas de coca para o México, os sinaloenses, incluindo Palma e Guzmán, viram ali a chance de construir fortunas expressivas. Enquanto Félix Gallardo tratava das tratativas diretas com os grupos colombianos, Palma e outros líderes emergentes ficavam responsáveis por organizar o deslocamento por terra e ar, com o uso de pequenas aeronaves e comboios de carros. Nesses empreendimentos, ele revelou um talento notável para gerenciar fluxos e conter interferências. Ao mesmo tempo, assegurava que os percursos permanecessem livres de desvios indesejados,
convencia as autoridades a desviarem o olhar e neutralizava qualquer rival que pudesse atrapalhar os planos. A trajetória de Palma nesse ambiente também envolveu a formação de conexões pessoais para solidificar sua presença. Ele começou a se aproximar de clãs influentes de Sinaloa, não só por meio de acordos profissionais, mas também via uniões familiares e amizades calculadas. Seu casamento com Guadalupe Leija Serrano, por exemplo, lhe conferiu um status mais sólido no meio, transformando-o de um simples executor em um patriarca com rede de apoio e recursos financeiros estáveis. Ainda assim, o crescimento de Palma não passou despercebido. Sua habilidade para acumular recursos e firmar autoridade despertou invejas e suspeitas no interior da própria estrutura. Alguns veteranos o consideravam um novato excessivamente determinado. Apesar disso, ele continuou avançando lado a lado com Joaquim Guzmán, criando uma dupla que operava com certa independência, pavimentando o caminho para o que viria a ser o Grupo de Sinaloa. Por volta de meados dos anos 1980, Palma já se firmava como um líder local influente. Ele ia além de um mero coordenador, gerenciava percursos que serpenteavam das serras de Sinaloa até as metrópoles na fronteira, e contava com uma equipe de agentes leais e aviadores que depositavam total confiança nele. Cada remessa bem-sucedida elevava seu status, e cada obstáculo removido solidificava seu comando. No entanto, esse avanço veloz cobrava um preço alto nesse ambiente instável. A ascensão demandava sacrifícios inevitáveis. Para defender sua área de influência e garantir o fluxo das mercadorias, ele precisou lidar com grupos concorrentes e indivíduos desleais, que tentavam desviar carregamentos ou quebrar a confiança dos superiores. Foi assim que se construiu sua reputação de figura resoluta, o tipo que não tolerava falhas e reagia com medidas enérgicas a qualquer desafio. Em resumo, a inserção de El Güero Palma nesse mundo oculto resultou de uma combinação perfeita entre chances oportunas, destreza prática e uma vontade pessoal inabalável. Ele nunca se contentou em ser um peão comum desde o início. Logo percebeu que o domínio real não residia apenas na força bruta, mas na maestria para dominar caminhos, conquistar aliados fiéis e administrar volumes impressionantes de recursos. Aos meros 25 anos, ele já piscava no horizonte dos grandes nomes do México, pronto para subir mais um degrau e disposto a encarar as sombras que o aguardavam. A parceria de Palma com Guzmán e outros proeminentes sinaloenses marcou um dos capítulos mais impactantes na crônica desse comércio proibido no México. Naquela fase dos anos 1980, o grupo de Guadalajara, sob o comando de Félix Gallardo, atingia o auge de sua dominação. Ele orquestrava os canais de distribuição de erva e coca para os Estados Unidos, além de uma vasta malha de influências que alcançava figurões das instituições. Contudo, essa engrenagem começava a mostrar rachaduras, e os líderes emergentes avistaram o momento ideal para erguerem sua própria estrutura de poder. Palma, que já se destacava como um coordenador essencial graças à sua expertise em planejamento e à imagem de aliado dedicado e resoluto, passou a atuar lado a lado com Joaquim Guzmán Loera. Juntos, eles montaram uma equipe dentro da estrutura maior, gerenciando caminhos exclusivos e funcionando quase como uma unidade autônoma. A esse núcleo também se juntaram Ismael Elmaio Zambada e Amado Carrilho Fuentes, este último que anos depois ganharia notoriedade como o Senhor dos Céus. O objetivo em comum era evidente: não se limitar a papéis secundários, mas erguer um fronte sinaloense com autonomia total. Quando, em 1989, Félix Gallardo acabou detido, o conglomerado de Guadalajara se desfez em diversos ramos, com cada líder local assumindo o comando de suas próprias vias e aliados. Foi nesse hiato de liderança que El Güero e Chapo solidificaram o que em breve seria reconhecido como o Grupo de Sinaloa. Essa nova formação reunia diversos núcleos familiares e círculos próximos, unidos por um traço essencial: raízes na Serra de Sinaloa e uma disposição para unir forças contra concorrentes. A união ia além de laços casuais. Tratava-se de uma parceria comercial meticulosa e organizada. Palma contribuía com a organização e o rigor.
garantindo que as remessas chegassem ao destino sem contratempos. Guzmán trazia conexões valiosas e uma perspectiva de crescimento, cultivando laços com as redes colombianas e explorando novos itinerários. El Mayo, com seu jeito discreto, oferecia informações precisas e uma teia de influências institucionais, assegurando camadas de segurança. O grupo de Sinaloa começou a se impor em pontos cruciais: Sinaloa, Sonora, Durango e trechos de Chihuahua, ampliando o alcance para a Baixa Califórnia e Nayarit. Além do transporte de produtos colombianos, eles investiram em operações com heroína e erva, recorrendo a aviões leves, passagens subterrâneas e comboios para direcionar tudo pela fronteira. Para guardar esses ativos, Palma assumiu um posto crucial como comandante de campo. Seu jeito era prático e enérgico, sem rodeios. Se uma remessa sofria algum desvio, ele mesmo determinava a busca e a exclusão dos envolvidos, sem piedade. Não se tratava de meros colegas. Eles dividiam empreendimentos, círculos de amizade e até momentos de confraternização em família. Essa proximidade os capacitava a reagir com agilidade diante de riscos vindos de fora. Um dos adversários mais destacados era o grupo de Tijuana, sob o comando dos irmãos Arellano Félix. O embate entre as duas organizações começava a se desenhar, mas já prometia ser um dos capítulos mais intensos e custosos dessa era no México. A coalizão sinaloense também se valia de influências em esferas políticas e de segurança. Autoridades estaduais, agentes federais e até elementos das Forças Armadas recebiam incentivos para facilitar o tráfego das cargas e amparar os principais do grupo. Palma, que não tinha o mesmo holofote que Guzmán, participava ativamente dessas tramas de resguardo, empregando seus meios para conquistar lealdades e evitar complicações legais. Com o tempo, ele evoluiu de um executor de elite para um dos pilares centrais da organização de Sinaloa. Gerenciava equipes, domínios territoriais e corredores de distribuição, com autonomia para definir rumos importantes sem precisar de aprovações externas. Contudo, esse status elevado o transformou em alvo de investidas e deslealdades. Os Arellano Félix miravam em neutralizar os sinaloenses para monopolizar os acessos à Califórnia, e a disputa pelo controle do Noroeste logo atingiria picos de tensão extrema. Em resumo, a associação de Palma com o grupo de Sinaloa representou uma fase de crescimento, prosperidade e gerenciamento firme de conflitos. Os despachos de produtos colombianos cresceram tanto que os lucros chegavam a milhões de dólares a cada 7 dias. Com isso, investiam em residências elegantes, propriedades rurais amplas, aeronaves particulares e equipamentos de defesa avançados. Mas, paradoxalmente, cada conquista os aproximava de um fim doloroso, uma quebra de confiança íntima que o perseguiria pelo resto da vida e um confronto inevitável com os irmãos Arellano Félix, que acenderia um conflito declarado e sem tréguas. Nessa etapa, Palma deixou para trás o rapaz cheio de sonhos das montanhas para se afirmar como um líder consolidado, com alcance global e uma fama de ser firme e inabalável. A união com Guzmán e Mayo não só enriqueceu sua vida materialmente, mas o integrou a uma rede que, com o passar dos anos, se tornaria a organização mais dominante nesse submundo. Apesar de Palma ter se erguido como um dos nomes mais respeitados e temidos no México, ele jamais rompeu totalmente os laços com o mundo particular da família. Desde a juventude, demonstrava um compromisso genuíno com os seus mais próximos, e ao conquistar status e abundância, esforçou-se para erguer um refúgio equilibrado. Ele se uniu em matrimônio a Guadalupe Leija Serrano, com quem formou uma prole numerosa, e nos momentos reservados ao lar, buscava preservar um ar de rotina comum. Cuidava da formação acadêmica das crianças, das dinâmicas domésticas e do conforto de sua companheira. Mesmo imerso em um dia a dia repleto de tensões e incertezas, no âmbito familiar, ele se revelava como um guardião dedicado e carinhoso, uma faceta que contrastava vividamente com a imagem externa de líder firme e determinado. Contudo, sua esfera particular foi cedo assombrada pela sombra persistente de adversários, à medida
que ele se estabelecia como uma peça central na organização de Sinaloa. Palma se viu envolvido em disputas acirradas com concorrentes de peso, sobretudo o grupo de Tijuana, comandado pelos irmãos Arellano Félix. Esses embates iam além de questões territoriais e fluxos de mercadorias, incluíam investidas calculadas para abalar o equilíbrio emocional dos oponentes. O episódio mais insano veio na forma de uma perda irreparável de sua companheira e dos filhos, em um incidente ligado aos rivais. Os contornos dessa ocorrência são densos e sombrios. Tratou-se de uma ação premeditada para transmitir um recado inequívoco, uma retaliação pelo seu avanço nesse ambiente competitivo. Esse abalo transformou por completo o rumo de Palma. O que antes era um indivíduo visionário e metódico, tornou-se ainda mais reservado e resoluto, canalizando a angústia como motivação para reforçar sua posição e acertar contas com os responsáveis por tal golpe devastador. Depois desse revés, ele emergiu como um comandante reverenciado e cauteloso, não apenas pela expertise em gerar prosperidade, mas também pela determinação em responder com firmeza a qualquer deslealdade ou risco iminente. Assim, ele assimilou uma lição dura. Nesse cenário instável, a proteção total para si e para os seus era um ideal distante, mas poderia ser aproximado pelo domínio irrestrito sobre as rédeas do comando. Cada escolha, cada empreitada e cada confronto agora carregavam o peso de uma fusão entre tática precisa e uma dor profunda e pessoal. Ainda assim, Palma não deixou que o golpe abatesse totalmente os elos com seu círculo familiar mais amplo. Ele encontrou amparo entre parentes que agiam como pilares de apoio e entre confidentes próximos, fortalecendo os vínculos de lealdade que se provariam vitais, tanto no âmbito íntimo quanto no âmbito dos negócios. Essas conexões se tornaram indispensáveis para preservar seu peso na organização de Sinaloa, permitindo que ele gerenciasse ações de distribuição e proteção com um grau razoável de discrição, sem se arriscar excessivamente. Os incidentes não pararam na perda irreparável de sua companheira e dos filhos. Palma enfrentou tentativas de abordagem forçada, intimidações constantes e ações direcionadas contra entes queridos e parceiros próximos, todas orquestradas para forçá-lo a abrir mão de áreas de influência ou de remessas valiosas. Esses eventos intensificaram sua cautela extrema e sua convicção de que os riscos eram parte inescapável do jogo, ao mesmo tempo em que o tornaram incrivelmente afiado em suas respostas. Ele criou um mecanismo rigoroso de fidelidade, verificações internas e estratégias para detectar deslealdades antes que elas se concretizassem. No plano individual, o trauma deixou marcas indeléveis em sua essência e em suas opções táticas. Palma mesclou o anseio por justiça com a urgência de sustentar e ampliar sua rede de influência. Essa combinação o impulsionou a adotar apostas bem pensadas, a reforçar parcerias essenciais e a agir com determinação contra qualquer entrave em seu percurso. Sua imagem de líder sereno e meticuloso se firmou nessa fase. Ninguém ousava questionar que a ausência de sua família o havia tornado ainda mais formidável do que antes. Mesmo em meio aos conflitos inevitáveis, Palma se esforçava para revelar um aspecto mais acolhedor aos seus mais próximos. Relatos de parentes e companheiros de longa data revelam que, nos momentos reservados, ele demonstrava carinho genuíno e uma dedicação inabalável, velando pela segurança daqueles que nele depositavam confiança e garantindo, na medida do possível, o bem-estar de seu círculo íntimo. Todavia, a fronteira entre o âmbito familiar e os assuntos profissionais nesse ambiente instável se tornava cada vez mais tênue. Adversários podiam mirar em qualquer um ligado ao líder, transformando o risco de perdas em uma sombra constante que influenciava todas as suas escolhas. No geral, a trajetória particular de Palma ilustra o custo elevado da influência nesse universo paralelo. A prosperidade e o comando vêm acompanhados de sofrimento, ausências irreparáveis e deslealdades inesperadas. A partida prematura de sua companheira e dos filhos não apenas deixou uma marca indelével em sua alma,
mas também redirecionou seu caminho. Isso o motivou a perseguir justiça, a reforçar sua liderança na organização de Sinaloa e a se preparar para os embates que o colocariam frente a frente com os Arellano Félix e outros concorrentes nos anos vindouros. Nessa teia, o revés pessoal e as tensões do entorno se fundiram, moldando Palma em alguém capaz de nutrir afeto e zelar pelos seus, mas também de agir com firmeza contra quem ousasse pôr em xeque sua estrutura de poder. Apesar dos avanços e da solidez alcançados no grupo de Sinaloa, a existência de Héctor Luis El Güero Palma era pontuada pelo perigo perene de ser traído ou capturado. Na década de 1990, os atritos entre organizações no noroeste mexicano escalaram para patamares de intensidade extrema. A briga pelo domínio dos corredores rumo aos Estados Unidos, em especial os que levavam à Baixa Califórnia e à Califórnia, opôs Palma e sua aliança sinaloense aos Arellano Félix, chefes da organização de Tijuana, e a outras redes que visavam dividir o controle regional. Nesses tempos, Palma transcendia o papel de mero planejador ou aliado de confiança. Ele se erguera como uma autoridade local proeminente e peça essencial nas ações transfronteiriças desse comércio discreto. Sua fama de sereno e estratégico se firmara de vez, atraindo, por consequência, o escrutínio das forças de ordem mexicanas e estadunidenses. A soma de sua autoridade, prosperidade e visibilidade o elevou a um patamar de alvo essencial, tanto para os adversários quanto para o sistema judiciário. Em 1995, depois de longos anos mergulhado em ações de alto calibre e embates com a organização de Tijuana, Palma acabou detido em Guasave, no estado de Sinaloa, ao longo de uma operação integrada pelas tropas federais do México. Essa prisão não surgiu do nada. Após décadas atuando nesse cenário obscuro, as autoridades mexicanas optaram por desmantelar as cúpulas dessas redes, e Palma se destacava como uma figura tática primordial nessa ofensiva. Sua apreensão configurou um revés tanto emblemático quanto funcional para o conglomerado de Sinaloa, uma vez que seu gerenciamento de percursos, aliados e fluxos operacionais era o cerne da dinâmica do grupo. Imediatamente após a captura, ele foi direcionado para instalações de contenção máxima no território mexicano, onde respondeu por imputações relacionadas à distribuição de substâncias controladas, atos de violência letal e conluio delituoso. A chance de transferência para os Estados Unidos se materializou como uma perspectiva concreta, impulsionada pela colaboração entre as nações vizinhas na cruzada contra o comércio de entorpecentes e a perseguição aos expoentes locais. Antes dessa mudança de jurisdição, Palma acumulou vários anos em variados complexos prisionais mexicanos, sob uma atmosfera de inquietude ininterrupta. Dentro desses recintos, ele precisou navegar por avisos de risco, investidas maliciosas e atritos com companheiros de cela, muitos deles orquestrados por organizações concorrentes ou antigos companheiros de jornada que ansiavam por neutralizá-lo de vez. Enfim, ao aproximar-se do fim dos anos 1990, a extradição para solo estadunidense se concretizou, levando-o a um julgamento por operações transnacionais de materiais vedados e dissimulação de patrimônio. Ao longo dessa tramitação legal, emergiram revelações sobre sua inserção na estrutura de Sinaloa, trajetos de escoamento, parcerias com entidades colombianas, tramas de incentivos a agentes públicos e o volume colossal de seus rendimentos não declarados. A extradição e a sentença subsequente não representaram apenas um revés para Palma, mas também um abalo para toda a organização, que precisou se reestruturar com urgência. Com a ausência de um de seus membros mais experientes atrás das grades, Palma se tornou um detento de destaque, passando mais de 2 décadas em instalações de contenção rigorosa, tanto no México quanto nos Estados Unidos, sob rotinas severas e isoladas. Essa vivência no confinamento o ajudou a compreender e se ajustar às mudanças nesse ambiente competitivo, pois, mesmo dali, ele preservava um grau de impacto sobre as atividades do grupo por meio de aliados fiéis e parentes que gerenciavam assuntos em seu lugar. Nesse intervalo, ele enfrentou investidas hostis e alertas de risco,
vindos de outros confinados ou de redes adversárias que ansiavam por removê-lo permanentemente. Um lembrete incansável de que esse cenário instável não oferece tréguas, nem mesmo entre os muros de segurança. Apesar de tudo, sua postura serena e estratégica o capacitou a resistir e se manter relevante, embora a um preço pessoal altíssimo. Anos distantes dos entes queridos, da autonomia e sob a sombra perpétua da imprevisibilidade de amanhã. A queda de Palma transcendeu uma simples perda individual. Ela se configurou como um marco na trajetória do conglomerado de Sinaloa, forçando uma reformulação de suas dinâmicas e a promoção de novas lideranças. Enquanto seus canais e empreendimentos seguiam se ampliando, a detenção dele expôs o peso que uma única figura podia exercer nesse sistema oculto. Sua prisão gerou manobras táticas, realocações de parcerias e uma escalada nos atritos com concorrentes, que tentavam capitalizar o vácuo deixado. Em síntese, o declínio e a apreensão de El Güero Palma ilustram vividamente como mesmo os expoentes mais influentes desse mundo paralelo, com recursos abundantes, rede de apoio e visão afiada, permanecem vulneráveis ao aparato legal e às disputas internas. Sua captura, a transferência internacional e a punição puseram um ponto final em uma fase de sua existência, mas não apagaram seu papel duradouro na estrutura de Sinaloa, nem sua marca como um dos nomes mais reverenciados e meticulosos do México. Após a detenção em 1995 e a transferência para os Estados Unidos, Güero Palma se deparou com uma realidade radicalmente oposta àquela que vivia como figura central nesse ambiente sombrio, repleto de autonomia total, autoridade inquestionável e o comando de fluxos de recursos em escala colossal. Ele ingressou em um sistema de confinamento de alto nível, onde cada gesto era monitorado de perto, cada conversa poderia ser captada e cada contato representava um potencial perigo à integridade. Essa virada, de um comandante reverenciado para um indivíduo exposto às limitações, testou ao limite sua força interior, astúcia e habilidade para se reajustar. Nos anos iniciais, Palma foi direcionado para áreas de isolamento, uma medida padrão para perfis como o seu, que detinham informações sobre redes globais e atraíam atenções indesejadas de outros confinados. O peso da solidão, tanto corporal quanto afetiva, acertou em cheio, como um impacto profundo. Habituado a dirigir equipes, trajetos e iniciativas com precisão, ele teve de se reinventar em um contexto que o confinava ao essencial. Dominar as nuances desse novo equilíbrio e mapear a dinâmica interna do local foram os primeiros passos para se manter firme ali. Palma logo percebeu que as tensões persistiam, só que em modalidades variadas. Os atritos não vinham apenas de opositores externos ou de organizações concorrentes, mas também de desavenças entre os internos, vários deles com laços a círculos influentes que podiam escalar para situações graves. Ele aprimorou o senso de observação, detectou riscos sutis e forjou conexões calculadas com companheiros de cela, montando um grupo restrito de apoio que o resguardava de investidas no interior do complexo. Mesmo com a separação física, Palma preservou uma parcela de seu impacto na organização de Sinaloa. Por intermédio de parentes dedicados, assessores jurídicos e aliados fiéis, ele conseguiu orientar algumas iniciativas à distância e transmitir orientações sutis. Embora o alcance de sua autoridade tivesse diminuído consideravelmente, sua reputação ainda carregava autoridade. Tanto companheiros quanto concorrentes valorizavam suas escolhas e receavam eventuais respostas firmes. Isso o capacitou a exercer um controle moderado sobre o gerenciamento de recursos, o escoamento de mercadorias e o acompanhamento de colaboradores próximos. Os anos de reclusão também se revelaram uma fase de introspecção intensa e mudança interior. O luto pela ausência de sua companheira e dos filhos, os longos períodos de tensão e o afastamento duradouro dos entes queridos deixaram cicatrizes profundas. Relatos de quem o conhecia sugerem que Palma cultivou uma percepção mais aguçada sobre o valor das fidelidades e da confiança mútua. Ele assimilou que, em seu universo, um deslize no julgamento
poderia ser irreversível e que as conexões bem tecidas superavam qualquer abordagem impulsiva e desmedida. Contudo, as sombras do conflito nunca se dissiparam por inteiro. Palma lidou com investidas e alertas dentro do complexo prisional, uns oriundos de velhos antagonistas, outros de reclusos movidos por ganância ou revanchismo. Ocorreram tentativas de agressão, coações e demandas abusivas, o que o compeliu a adotar uma rotina de rigor absoluto e atenção ininterrupta. Seu histórico em situações de confronto e missões delicadas o ajudou a prever ações e resguardar sua segurança em um cenário de total restrição, onde a deslealdade poderia surgir de qualquer canto. Ao mesmo tempo, a visibilidade na mídia e nos tribunais integrou essa etapa de confinamento. As audiências, trâmites processuais e o olhar atento da comunidade global expuseram aspectos de suas atividades, elevando o peso sobre seus ombros. Palma precisava equilibrar com maestria a cooperação mínima com as instituições para não piorar sua situação jurídica e, ao mesmo tempo, preservar a fidelidade aos companheiros da organização, um malabarismo sutil que se tornou essencial para sua longevidade nesse novo capítulo. Ele se moldou como um mestre da adaptação e da visão tática no confinamento. Observava tudo ao redor, absorvia lições valiosas e traçava planos meticulosos, e mesmo sem a autonomia de outrora, sua autoridade e seu prestígio se mantinham inabaláveis. Em um cenário onde o domínio parecia ausente, sua presença ainda inspirava reverência e cautela. Os novatos do grupo o enxergavam como um símbolo de perseverança, enquanto os antagonistas o viam como um adversário a ser contornado com cuidado. Nesse extenso intervalo, o conglomerado de Sinaloa passou por reviravoltas que ecoaram indiretamente em sua vida. Novas figuras de comando surgiram, caminhos foram redefinidos e tensões internas se acaloraram. Palma teve de se reajustar a essas mudanças à distância, valendo-se de seu histórico e de sua rede de conexões para resguardar sua herança e seus posicionamentos. Ele aprimorou a arte de distribuir responsabilidades com acerto, de sondar a dedicação de seus aliados e de sustentar o equilíbrio na estrutura que ajudara a erguer. Na prática, aqueles anos atrás das grades se revelaram uma verdadeira academia de resistência absoluta. Eles ensinaram Palma a dosar a vigilância com astúcia, o recolhimento com impacto remoto e o rigor com a administração de um vasto empreendimento à distância. Cada obstáculo superado, de alertas de risco a batalhas judiciais intrincadas, temperou sua essência e o fez emergir com uma imagem preservada e uma influência velada sobre o grupo de Sinaloa. Após mais de 2 décadas confinado em instalações de segurança máxima tanto no México quanto nos Estados Unidos, Palma, por fim, reconquistou sua autonomia. Essa saída das grades veio ao término das penas aplicadas em solo estadunidenses, onde ele respondera por envolvimento em distribuição de substâncias controladas e conluio em atividades paralelas, além de arranjos jurídicos ligados a colaborações pontuais em investigações específicas. O momento representou o fim de um ciclo que moldara boa parte de sua existência. A luta pela sobrevivência em um cenário de tensões intensas, deslealdades inesperadas e domínio absoluto. Ao pisar de volta no México, ele se deparou com um quadro completamente alterado em relação ao que havia deixado para trás. A organização de Sinaloa evoluíra de forma significativa. Chapo fora detido e transferido para julgamento internacional, ao passo que outros nomes, como Maio, haviam assumido as rédeas de caminhos estratégicos, domínios regionais e fluxos operacionais. Embora Palma não exercesse mais o mesmo comando direto dos dias de auge, sua reputação e o peso de sua história ainda despertavam admiração e uma dose de receio tanto entre os antigos companheiros quanto entre os concorrentes. Nos meses iniciais após a liberdade, ele optou por um perfil reservado, fugindo de holofotes e restringindo interações a um círculo seleto de relações confiáveis. As marcas de anos atrás das grades, somadas ao risco constante de retaliações e ao olhar atento das autoridades, o levaram a uma postura de prudência extrema. Ainda assim, sua presença não passou despercebida no meio.
O vasto saber sobre trajetos, manobras e estratégias desse ambiente o posicionou como uma voz consultada por aqueles que continuavam ativos na estrutura de Sinaloa. Nesse intervalo, Palma ainda precisou lidar com pendências judiciais no México, abrangendo apurações sobre irregularidades ligadas a escoamentos proibidos e ações coordenadas de impacto. Apesar desses entraves, ele manteve uma exposição pública mínima em comparação a outros perfis semelhantes, o que facilitou uma reconstrução gradual de sua rotina após tanto tempo de isolamento. Paralelamente, o percurso de Palma se entrelaçou à crônica maior desse ambiente obscuro no México. Sua jornada, tecida por uma determinação feroz, embates inevitáveis, perdas irreparáveis no âmbito familiar e uma resistência inquebrantável, ilustra como autoridade e fragilidade podem andar de mãos dadas nesse universo paralelo. Produções audiovisuais, reportagens investigativas e relatos sobre a estrutura de Sinaloa continuam a evocar seu nome, firmando-o como um pilar essencial nessa saga nacional. Hoje em dia, mesmo sem comandar ações ou gerenciar caminhos como nos tempos de esplendor, ele ainda desperta reverência e uma ponta de receio. Seu vasto saber, a imagem de planejador resoluto e o histórico de confrontos acalorados garantem que sua marca permaneça forte nos círculos fechados. Para alguns, apesar das limitações físicas, seu impacto duradouro ressoa como um emblema da fase áurea da aliança sinaloense e um alerta sobre o preço íntimo e relacional desse estilo de vida. No plano particular, Palma tem optado por uma rotina mais reservada, cultivando laços com os parentes que restaram e se esquivando de atritos diretos com outras figuras proeminentes. Ainda assim, a possibilidade de retaliações, deslealdades ou apurações judiciais paira no ar, ditando uma existência de prudência e atenção constante. Em essência, reconquistar a liberdade não encerrou sua narrativa, mas abriu um novo ato, distante das frentes de batalha, porém sustentado por um prestígio que ainda inspira admiração e cautela. Uma trajetória pontuada por anos de tensão, domínio e revés, e pela capacidade de um indivíduo se manter presente. Mesmo sem as rédeas totais, sua essência prova que, nesse cenário instável, o mito de um líder pode perdurar bem, além do pico de influência, moldando as correntes do sistema oculto mexicano até os dias atuais. A trajetória de Guerrero reflete, em diversos aspectos, o enredo intrincado e turbulento desse ambiente sombrio no México, partindo de raízes modestas em Guamuchil, Sinaloa, até se firmar como uma das figuras mais impactantes dessa cena nacional. Sua jornada mescla uma determinação ferrenha, visão tática, revés familiares profundos e uma resistência notável. Palma ia além de um simples agente desse sistema. Ele era alguém que decifrou as engrenagens da influência, navegando por um cenário onde alianças sólidas e rupturas inesperadas andavam lado a lado, e que soube se manter presente mesmo após anos de reclusão forçada. Seu percurso ilustra que o trajeto para o topo nesse universo oculto é pavimentado por opções que reverberam não só no indivíduo, mas em todos os seus círculos próximos. A ausência trágica de sua companheira e dos filhos não apenas alterou sua essência, mas também espelhou a essência desse mundo. Cada avanço traz perigos imensos à baila, e cada tropeço pode acarretar impactos duradouros e irreparáveis. As tensões e as ausências são onipresentes, e quem almeja progredir precisa se preparar para custos íntimos que desafiam a imaginação. Palma ainda evidencia que o domínio nesse ramo não se resume à bruteza ou aos embates diretos, mas depende de astúcia, perspicácia e flexibilidade para se reajustar. Desde a juventude, ao evoluir de recadista e executor para coordenador prático e, por fim, autoridade regional, ele captou que resistir demandava maestria em gerenciar fluxos, blindar caminhos, forjar lealdades e prever os rumos de parceiros e rivais. Sua narrativa sublinha que, mesmo em um contexto onde regras e estabilidade parecem distantes, o rigor, o planejamento e a habilidade de manobra valem tanto quanto qualquer confronto aberto.
A jornada de Palma ainda nos leva a ponderar sobre o preço em vidas que esse universo sombrio cobra. Os anos de reclusão, o distanciamento forçado, o rompimento com os laços familiares e as ausências irreparáveis revelam que a existência de um líder desse porte é sempre um equilíbrio precário entre domínio e fragilidade exposta. O confinamento, mais do que uma mera penalidade, transformou-se em um laboratório onde ele refinou sua arte de resistir, reforçou sua imagem indelével e captou a profundidade de sua herança. Hoje, já livre, ele se ergue como um ícone dessa era paralela, um sujeito que atravessou gerações de tensões, isolamento e deslealdades, e que permanece na memória por unir determinação ferrenha a uma inteligência afiada. Seu relato nos convida a examinar a essência da autoridade em redes ocultas, como ela se forja, como se sustenta e como cada passo, cada escolha e cada conexão pode ecoar por décadas. No fundo, o percurso de El Guero Palma transcende o mero enredo de irregularidades e confrontos. É, acima de tudo, um testemunho de perseverança, reajuste e desdobramentos inescapáveis. Serve como lição de que o caminho ao topo, por mais grandioso, carrega um fardo íntimo e humano inegociável. Seu exemplo prova que nem os mais influentes escapam dos revés, das rupturas ou do inexorável avanço do tempo, e que o prestígio, por mais sólido, não compensa as oportunidades e os momentos que se dissipam no trajeto. Por fim, a lição que ele deixa é nítida. Esse ramo de influência passageira é um tabuleiro volúvel, onde abundância, alcance e intimidação se revelam tão transitórios quanto delicados, e onde o verdadeiro calibre de um expoente reside não só na intensidade de suas respostas, mas na maestria para resistir, se reinventar e extrair sabedoria de cada impacto que o destino reserva. Sua jornada atua como um alerta, uma análise profunda e, para tantos, uma fonte de curiosidade irresistível, um lembrete de que por trás de cada lenda há uma pessoa real, com sonhos grandiosos, tropeços e desdobramentos que vão além de qualquer conto de domínio. Em resumo, o percurso de Palma forma uma epopeia integral, um relato que entrelaça uma vontade incontrolável com revés inescapáveis, deixando uma lição impactante nesse cenário de influência paralela. A resistência não surge como um dom inato, mas como fruto de planejamento astuto, rigor constante e uma pitada de acaso, ao passo que o custo de perseguir o topo pode superar qualquer expectativa. O exemplo de Guero se destaca como um retrato radical dos opostos que definem esse ambiente instável: autoridade e fragilidade, desejo e ausência, admiração e receio tecidos na mesma trama. Desde os dias iniciais em meio à escassez das zonas rurais de Sinaloa, cruzando pelo salto impressionante na estrutura de Sinaloa, até o declínio e os longos anos de isolamento, o caminho de Palma nos ajuda a desvendar não só a formação de uma rede de poder oculto, mas também os tributos em termos humanos e afetivos que isso exige. Um dos traços mais marcantes em sua essência é essa ambivalência interna. Palma equilibrava o talento para nutrir e zelar pelos seus com a serenidade gélida e as medidas enérgicas necessárias para se manter e avançar nesse mundo competitivo. Esse dualismo espelha uma realidade essencial nesse sistema fechado. O limite entre o lado humano e as respostas firmes é frágil e arriscado, e quem visa o controle precisa harmonizar a garra com o domínio sobre impulsos e o foco tático. O revés familiar que definiu sua existência, a ausência devastadora de sua companheira e dos filhos, revela o tributo definitivo pela busca de influência nesse ambiente instável. Palma, que acumulara fortunas além da imaginação e uma posição de destaque em sua rede, enfrentou o que nenhum recurso ou prestígio poderia restaurar: a partida de quem mais amava. Esse episódio não só abalou sua esfera íntima, mas também remodelou sua abordagem tática e sua visão sobre os conflitos, transformando a busca por equilíbrio e a persistência em pilares de sua rotina diária. A lição aqui é dura, porém evidente. Esse caminho gera autoridade, mas também desdobramentos que não se revertem,
e o impacto pessoal frequentemente eclipsa qualquer benefício tangível. Outra mensagem essencial reside na relevância da visão estratégica e da flexibilidade. Palma transcendia o perfil de mero executor. Ele era um arquiteto de planos, um gestor prático e um comandante apto a decidir em momentos de tensão máxima. Desde os primeiros contatos nesse universo paralelo até seu papel remoto durante o confinamento, ele provou que resistir e comandar demandam mais do que impulsos reativos, exigem perspectiva ampla, consistência e destreza para se reposicionar. Isso reforça um conceito-chave. A inteligência e o planejamento podem sustentar uma liderança, mesmo quando o domínio pleno parece escorregar das mãos. O isolamento, longe de ser apenas uma consequência, virou um campo de aprimoramento para a tenacidade e a adaptação. Desconectado, sob alertas constantes e distante dos seus, Palma aprendeu a se orientar em um cenário onde a exposição poderia custar caro. Sua habilidade para exercer impacto indireto, cultivar conexões e atravessar gerações de desafios na reclusão ilustra que o calibre de um expoente não se resume aos domínios territoriais que domina, mas à maestria em se manter essencial diante das tormentas. Além disso, o relato de Palma atua como um sinal de alerta quanto à fugacidade da autoridade nesse cenário oculto. A prosperidade, a estima e o temor que um expoente pode suscitar são avassaladores, mas efêmeros. O sistema legal, os adversários e as rupturas de confiança rondam a espreita o tempo todo. Sua jornada revela que até os indivíduos mais dominantes podem ver seu mundo desabar num instante, e que a continuidade depende de uma observação incansável, de uma mente afiada e de uma conduta equilibrada. No fechamento, sua narrativa nos convida a explorar o lado humano das irregularidades e das tensões. Por trás do pseudônimo mítico e da presença intimidadora, há um ser comum que nutriu afeto, enfrentou dores lancinantes e tropeçou em escolhas com impactos arrasadores. Isso nos estimula a indagar como o ambiente ao redor, a carência de alternativas viáveis, o ímpeto de subir na vida e o ar carregado de confrontos podem esculpir o destino de uma pessoa, guiando-a para rumos que reconfiguram não só o seu próprio percurso, mas o de todos os que orbitam sua existência. Em essência, El Guero herda um rastro intrincado e dúbio. Um homem que escalou até o pináculo do comando em um contexto onde a maioria não resiste, mas que quitou um débito pessoal impossível de mensurar. Seu exemplo ilustra como esse fluxo paralelo pode conceder abundância e consideração, mas também devastação, angústia e vazios irrecuperáveis. É um enredo de influência, astúcia, abalo e tenacidade, que nos traz à tona a ideia de que, sob cada perfil icônico, pulsa um indivíduo arcando com as ondas de suas resoluções, e que o afã irrestrito invariavelmente impõe sua fatura. Brevemente, o itinerário de Palma transcende um simples arquivo de desvios. Configura-se como uma lição sobre as bordas da dominação, o peso das reações intensas e a robustez perante os reveses. Um depoimento que nos capacita a apreender a teia complexa desse domínio e a tenuidade da condição humana, inclusive para os mais elevados e reverenciados. Por fim, seu testemunho perdura como um eco da garra, do revés e da persistência, abrindo espaço para uma contemplação serena sobre os ecos de trilhar uma senda de supremacia sem limites. Salve família! Chegamos ao fim dessa montanha-russa insana na vida de El Guero Palma, de garoto das serras de Sinaloa à lenda da clandestinidade, sobrevivendo a disputas, prisões e perdas que ninguém merece. Uma história que prova: no submundo, o poder é efêmero, mas a resiliência, essa é eterna. O que você achou? Ele foi vítima do sistema ou colheu o que plantou? Se essa história te fisgou, não perde tempo. Dá um like para ajudar o algoritmo a espalhar mais esse conteúdo. Se inscreve no canal agora com o sininho ativado e clique no botão de hyper. E para quem quer ir além, vira membro do canal.
Como membro, você ganha acesso a episódios exclusivos. Obrigado por ficarem até o final. Até a próxima. Galera, rapidinho. Se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!